Bem-vindos ao nosso canal Vozes do Espírito e hoje vamos trazer a vida e morte do Papa Francisco. A história do Papa Francisco, da Argentina ao Vaticano. Capítulo 1 – Infância e Juventude de Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, capital da Argentina. Filho de imigrantes italianos, Mário e Regina, Jorge cresceu em um ambiente simples e familiar, em um bairro operário. Desde jovem, enfrentou dificuldades. Aos 21 anos, sofreu uma infecção respiratória grave e perdeu parte de um dos pulmões. Mesmo com a saúde debilitada, mostrou-se resiliente, determinado, com uma fé que já se revelava marcante. Ele estudou química e trabalhou em um laboratório antes de seguir sua vocação religiosa. Capítulo 2 – A vocação religiosa e a entrada na Companhia de Jesus. Em 1958, Jorge ingressou na Companhia de Jesus, ordem conhecida como os Jesuítas, um grupo de sacerdotes intelectualmente rigorosos, comprometidos com a educação e a justiça social. Durante sua formação, estudou filosofia e teologia. Tornou-se professor e depois reitor de uma universidade jesuíta. Em 1969, foi ordenado sacerdote. Com o passar dos anos, destacou-se por sua inteligência, sua liderança firme e sua humildade. Era conhecido por andar de ônibus, cozinhar sua própria comida e viver em uma casa simples, características que levaria consigo até o papado. Capítulo 3 – Bergoglio e a ditadura na Argentina. Nos anos 1970, a Argentina vivia um período sombrio sob uma ditadura militar. Jorge Mário Bergoglio, já figura de destaque na igreja local, enfrentou críticas e pressões. Muitos o acusaram de não fazer o suficiente para proteger os perseguidos, enquanto outros afirmam que ele, silenciosamente, ajudou muitos a escaparem do regime. Mais tarde, ele reconheceria os erros da igreja durante esse período e pediria perdão pelas omissões do passado, demonstrando seu senso de justiça e humildade. Capítulo 4 – Cardeal e Arcebispo de Buenos Aires. Em 1998, foi nomeado arcebispo de Buenos Aires. E em 2001, foi elevado ao posto de cardeal pelo Papa João Paulo II. Como arcebispo, ficou conhecido por sua proximidade com os pobres, visitando favelas e incentivando projetos sociais. Recusava luxos e defendia uma igreja mais aberta e comprometida com os mais necessitados. Era comum vê-lo andando pelas ruas de Buenos Aires, atendendo pessoalmente os fiéis. Esse jeito simples conquistou muitos corações, e sua reputação de homem santo começou a se espalhar. Capítulo 5 – A eleição como Papa. Em 13 de março de 2013, após a renúncia histórica do Papa Bento XVI, os cardeais reunidos no conclave elegeram Jorge Mário Bergoglio como o 266º Papa da Igreja Católica. Foi um momento histórico por várias razões. O primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa jesuíta, e o primeiro a escolher o nome Francisco. Ao aparecer pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro, em Roma, Francisco surpreendeu o mundo ao pedir: "Antes de abençoar vocês, peço que vocês rezem por mim." A multidão silenciou. Era o sinal claro de que uma nova era se iniciava no Vaticano. Capítulo 6 – O Papa da Humildade e da Reforma. Desde o início, Papa Francisco mostrou que seu papado seria diferente. Rejeitou os luxos do Vaticano, trocando o palácio papal por uma residência simples. Usava um carro modesto e preferia refeições comunitárias. Ele promoveu reformas administrativas no Vaticano, combateu a corrupção interna e buscou aproximar a Igreja das pessoas comuns. Seus discursos eram diretos, muitas vezes até ousados. Ele dizia: "Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído às ruas do que uma igreja enferma por estar fechada em si mesma." Capítulo 7 – Viagens, Encontros e Causas Sociais. Francisco foi um Papa viajante. Visitou países pobres, zonas de guerra, campos de refugiados e até prisões. Em suas visitas, abraçou doentes, beijou crianças e defendeu os marginalizados. Alguns dos temas mais importantes de seu pontificado: a defesa do meio ambiente, encíclica Laudato Si; a luta contra a pobreza e a exclusão; o diálogo com outras religiões; a denúncia da exploração do trabalho e da ganância. Em 2019, foi um dos primeiros líderes religiosos a assinar um pacto de fraternidade com o Islã, em Abu Dhabi. Capítulo 8 – Um Papa para Todos. Francisco tocou o coração de jovens, idosos, ateus, cristãos e muçulmanos. Era um Papa da escuta,
do olhar compassivo, da ponte entre as pessoas. Ele acolheu os divorciados, abriu diálogos sobre o papel das mulheres na igreja, e mesmo enfrentando críticas de setores mais conservadores, nunca deixou de pregar o amor, a misericórdia e a compaixão como caminhos da fé. Capítulo 9. Os últimos anos e a despedida. Com o passar dos anos, a saúde de Francisco começou a se fragilizar. Ele passou por cirurgias, reduziu suas viagens e começou a preparar o terreno para uma sucessão tranquila. Mesmo debilitado, manteve seu coração firme na fé e na missão até o fim. No dia 21 de abril de 2025, o Vaticano anunciou oficialmente sua morte. O mundo inteiro se comoveu. Milhões foram às ruas, acenderam velas, fizeram orações. O corpo do Papa Francisco foi velado na Basílica de São Pedro, e seu funeral reuniu líderes de todas as religiões e nações. Um momento de união e paz, exatamente como ele sempre pregou. Capítulo 10. O legado eterno. Papa Francisco ficará para sempre na memória do mundo como o Papa da esperança, da bondade e da simplicidade. Ele nos ensinou que a fé não está nas aparências, mas nas ações. Que a verdadeira igreja é aquela que caminha com o povo, que serve, que ama e que perdoa. Seu legado transcende as fronteiras da religião. É um chamado à humanidade. Conclusão. Francisco não foi apenas um líder da igreja. Foi um irmão da humanidade. Em suas palavras, a vida é um caminho. Quando paramos, não vamos para frente. Caminhemos juntos, sempre com esperança. Descanse em paz, Papa Francisco. Sua luz nunca se apagará. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários sua homenagem a esse grande homem. Até o próximo vídeo.